Que tal, amigos? Shalom Aleichem, a paz seja com todos, no nome de Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2025, o calendário gregoriano e o calendário hebreu 5.785. Nós estamos aqui neste propósito de oração. Hoje vamos realizar 401 oração diante dos muros de Jerusalém. Nós encerramos ontem sobre a liderança dos nazarenos, né? Falamos bastante sobre a liderança dos nazarenos e nós vamos falar sobre a Torá, a instrução que dura para sempre. Eu compartilho agora no Facebook sobre a Torá, porque ela é eterna, desde a criação até os dias de hoje, ela é eterna. O Eterno criou a Torá para nos dar orientação. Sem a orientação, como nós vamos alcançar a nossa salvação? Como nós vamos chegar até o Salvador? Cada dia, Yeshua, né, o Messias, como nós vamos agradar o Eterno? Bom, olha só, nós vamos ler aqui algo importante sobre essa instrução. A Torá é a instrução eterna, ela é eterna. Ninguém pode tirar e nem acrescentar nada. Então, atualmente, muitos cristãos sinceros e honestos estão decepcionados com a devastação espiritual que tomou conta do cristianismo. Então, esses cristãos pensam que testamento, que conseguirão reformar os pilares da fé mediante o retorno da igreja da época do Novo Testamento, no primeiro século. Porém, tal pensamento contém dois graves erros. Primeiro, na época de Yeshua e os seus primeiros discípulos, não existia igreja e não existia o Novo Testamento. Se não existia igreja, então onde eles frequentavam? Eles frequentavam as sinagogas, né? Se frequentavam as sinagogas e não existia o Novo Testamento. Bom, então, o que eles pregavam? O que era ensinado na igreja do primeiro século? A Torá, as leis de Moisés, os 5 primeiros livros de Moisés, se ensinavam os profetas, né? Então, os crentes da igreja do Novo Testamento se reuniam em sinagogas e não em igrejas. Lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 21, capítulo 13, versículo 14, 43, o 14 ao 43, Atos 17, 1, Atos 10 e 17, versículo 1, 10 ao 17, Atos 18. Então, era comum no primeiro século eles reunirem em sinagogas e também em suas casas. Por isso, Tiago, capítulo 2, versículo 20, capítulo 2, do 2 ao 16, esse tópico será abordado mais no capítulo 10. Enquanto cabe dizer que os tradutores da Bíblia usaram o vocabulário igreja para institucionalizar uma nova religião denominada cristianismo. Em verdade, Yeshua e os seus primeiros talmidim, discípulos, eram judeus e seguiam o judaísmo juntamente com o gentil. Todos frequentavam as sinagogas. Então, quer dizer, não existia igreja naquele tempo e não se pregava, não se ensinava o Novo Testamento.
se ensinava a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, e os profetas. Por isso que os primeiros Talmidim de Yeshua não usavam o Novo Testamento, a Aliança Renovada, o Novo Testamento, a Brit Hadashah, uma vez que eles não tinham nem sido escrita e compilada. Quando os discípulos referiam às Escrituras, estavam falando sobre o Tanar, as primeiras Escrituras, que era o único texto bíblico que eles possuíam. Eles não tinham o Novo Testamento. Então, quando Paulo escreveu para Timóteo, olha o que Paulo fala no 2 Timóteo, fala assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Paulo, Shaul Rachalia, o emissário, ele diz: toda a escritura é inspirada por Adonai, por Elohim, e valiosa para ensinar a verdade e convencer do pecado e corrigir os erros, para treinar no viver correto. Então, nós estamos, para que a pessoa possa entender, nós vivemos a era da graça, das instruções à lei, do eterno. Nós vivemos debaixo da graça, sim, mas também tem a lei do eterno para se cumprir. Ok? Olha que interessante, o próprio apóstolo Paulo, ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus, inspirada por Elohim. Se toda a escritura ela é inspirada pelo eterno, como falar que ela foi abolida? Se é uma inspiração do Criador dos céus e da terra, como o homem hoje, alguns teólogos, alguns até mesmo pastores falam que ela foi abolida? Então eles entram em contradição, porque o próprio apóstolo Paulo, Shaul Rachalia, o emissário, ele fala que toda a escritura ela é inspirada pelo eterno. E se ela é inspirada pelo arquiteto, criador do universo, ela jamais vai caducar, jamais ela vai ficar velha. Por isso que as escrituras sagradas, ela nos dá a orientação, a direção. Desde Bereshit, Gênesis, até Guilhana, Apocalipse, Revelação, toda a escritura vai nos levar ao Messias, vai nos orientar para sempre apontar em direção do Messias e Yeshua HaMashiach. Então, além disso, Paulo, o apóstolo Paulo, Shaul, falou aos bereanos. Quem eram os bereanos? Os bereanos eram pessoas inteligentíssimas, que tudo que eles escutavam, eles consultavam nas Escrituras. Eles não se deixavam levar por filosofias humanas, ensinamentos de homem. Hoje, o que está acontecendo? Há muitas filosofias, ensinamentos humanos que querem validar a mensagem, a palavra do Eterno. Como nós acabamos de dizer, que o apóstolo Paulo, Shaul, ele disse que toda a escritura, toda, de Gênesis a Guilhana, Apocalipse, Bereshit, é inspirada pelo Eterno. Se ela foi inspirada pelo Eterno, quem somos nós, homens, para dizer que está abolido a palavra do Eterno? Quem somos nós? Por isso que, como se identificar um falso? O falso profeta, como se identificar o falso? O falso é identificado quando ele quer anular aquilo que Deus instituiu. Deus instituiu a família. Então, quem vai contra a família está indo contra o próprio Criador. Deus instituiu a lei. A lei, e
todos aqueles que vão contra a lei do Criador está indo contra o próprio Criador. Olha que interessante. Além disso, Paulo falou aos bereanos. Atos capítulo 17 fala assim: as pessoas dali eram de um caráter mais nobre do que todos da Tessalônica. Eles receberam a mensagem com entusiasmo, examinando as Escrituras todos os dias para ver se Paulo que dizia era verdade. Então, quer dizer, a pessoa que usa a fé com inteligência, tudo que ela escuta, seja de qualquer que seja o pastor, ele famoso, ele não famoso, não importa. Ela tem que consultar nas Escrituras. E os bereanos, eles eram pessoas cultas, inteligentes, que tudo que escutava, eles consultavam, estudavam sobre aquele tema. Por isso que os bereanos não foram enganados pelos falsos maestros, os falsos profetas. Por isso que é interessante as pessoas estudarem. Nós, por exemplo, nós moramos 12 anos no Uruguai, e quando você entra dentro de um ônibus, é um silêncio total. Por quê? Porque as pessoas entram dentro do ônibus e todas elas, a maioria, tem um livro, está escutando, está estudando, pessoas cultas. Então nós temos que aprender a estudar. Nunca se contentar só ouvir. Nós temos que examinar como os bereanos. Olha que interessante. Você pode conferir no livro de Atos dos Talmidim, dos Apóstolos, 17:11. As pessoas eram de caráter mais nobre do que da Tessalônica, que receberam a mensagem com entusiasmo, examinando todos os dias as Escrituras. Os bereanos, nós fomos fazer uma missão, nós fizemos uma missão lá no Equador e eu vi uma igreja bereana. Aqui no Brasil não sei se existe igreja bereana, mas nós fomos perto dessa igreja para conferir. Os bereanos conferiam tudo que Paulo ensinou para saber se tais ensinos estavam de acordo com as Escrituras. Olha que interessante. Eles examinavam as Escrituras para ver se realmente esses ensinamentos eram verídicos. Recordar que os bereanos estavam analisando se tudo estava de acordo com o Tanar, quer dizer, o Antigo Testamento, as primeiras escrituras, que eram as únicas escrituras daquele tempo. Então, na época de Jesus, na época de Yeshua, não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele passou a existir depois da morte e da ressurreição de Yeshua, que os seus discípulos foram escrevendo os livros. Então, o que eles estudavam? O que os primeiros discípulos estudavam? Os primeiros discípulos estudavam a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, as leis humanitárias, as leis alimentares. Eles estudavam os profetas, eles estudavam as leis e os profetas. Então, isso é bom nós estudarmos isso. Isso significa que sempre que estudarmos a nova aliança, o Novo Testamento, devemos fazer a seguinte pergunta: nós podemos chegar a partir do que já existe, ou seja, as Escrituras, se a pessoa acha algo no Novo Testamento e é entendido estar contrariando o Tanar, o Antigo Testamento, ela deve consultar. Você deve estudar o Novo Testamento e o Antigo Testamento, para que a pessoa possa entender a Bíblia. A pessoa só vai compreender toda a palavra de Deus se ela fazer esses estudos.
Então, isso é muito interessante. Há uma diferença entre o método de interpretação bíblica dos nazarenos, dos cristãos atual. Os primeiros discípulos, os primeiros talmidim, eles tinham uma interpretação totalmente diferente da Bíblia, das Escrituras Sagradas, dos cristãos atuais. Hoje, os cristãos atuais têm uma interpretação totalmente diferente da interpretação dos primeiros discípulos. Então, os primeiros discípulos, eles deparavam com a lição que o Yeshua, Jesus, ensinava. Quer dizer, ele ensinava, Yeshua, Jesus ensinou a guardar o sábado, ensinou a guardar as festas bíblicas e não as festas pagãs. Por isso que devemos passar por uma restauração. Tudo na vida tem que ser restaurado, tudo. A sua casa, a minha casa tem que passar por uma restauração. A sua família tem que ser restaurada, o seu casamento, a sua saúde. Tudo na vida tem que passar por uma restauração. Somente uma pessoa humilde de espírito, ela vai buscar uma restauração. E nós estamos nesse propósito de oração aqui no Espírito Santo, na Serra, e vamos orar daqui a pouquinho pela Shalom de Jerusalém, e vamos orar para aqueles que querem, você que diz assim, eu quero ser restaurado, eu quero uma fé restaurada, eu quero a minha fé inabalável, eu quero buscar a verdade. O próprio Senhor Yeshua, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Somente a verdade para libertar o homem do engano, somente a verdade. A verdade, sim, ela trará a libertação das pessoas. Então, no próximo capítulo, nós vamos falar mais sobre os bereanos e chegar à informação que, a partir da lição, a partir dos estudos dos bereanos, os bereanos eram seguidores do Messias fiel. Os bereanos, eles consultavam tudo que o apóstolo Paulo falava, eles consultavam nas escrituras se era verdadeiro ou falso. Bom, nós vamos ficando por aqui hoje, mas permitindo o Eterno, amanhã nós estaremos falando mais sobre esse tema dos bereanos. Nós devemos seguir esse exemplo dos primeiros discípulos do Messias, os bereanos, um dos primeiros, né? E nós vamos orar pela paz de Jerusalém. Hoje nós estamos realizando 401 oração diante dos muros de Jerusalém. O Salmo 122, ele deixa assim, orem pela paz, pela Shalom de Jerusalém, e sejam prósperos todos aqueles que a amam. Então, quando nós oramos pela paz do povo de Israel, essa paz, essa saúde, essa prosperidade, ela retorna para nós. Então, gostaria que você que quer, a partir de agora, você vai compartilhar e vai orar conosco pela paz de Jerusalém. Vamos orar pela paz do povo de Israel? E se você que está agora acompanhando, que se encontra triste, talvez com problemas familiares, desanimado, sem força, vamos nos unir em oração. Coloca a sua vida, os seus problemas na mão do Criador e Ele te dará a direção. Vamos orar? É momento de oração, vamos falar com o Eterno. Vamos nos voltar para Jerusalém, aonde está o trono da justiça. Vamos nos voltar. Adonai, Elohim de Abraão, Elohim de Sara, de Rebeca e de Leia, de Sara, de Raquel, ó poderoso El Shaddai, neste momento nós nos voltamos
para Jerusalém, aonde nasce o sol, aí está o trono da justiça. Está escrito na tua palavra que qualquer que seja a pessoa, o estrangeiro de qualquer parte remota da terra, que se voltar para Jerusalém, aonde nasce o sol, que os teus olhos, os teus ouvidos estariam atentos à oração. Então nós apresentamos as nossas vidas, a nossa família, nossos vizinhos, parentes, amigos. Eu apresento todo esse condomínio aqui onde eu moro. Toma essas pessoas nas tuas mãos, Adonai. Visita cada família, à direita, à esquerda, que a tua mão possa estar sobre esse lugar, trazendo a paz, a libertação, a saúde, a prosperidade. Ó poderoso de Israel, que o teu braço estendido esteja em direção dos aflitos, dos angustiados, dos oprimidos, que a tua mão, o teu braço forte, no nome de Yeshua HaMashiach, possa visitar os enfermos, curar os enfermos, as pessoas aflitas que precisam da sanidade, da libertação. Receba nesse momento a cura, a libertação, que o poder do Criador do Universo possa te visitar. No nome de Yeshua, que é o nome verdadeiro de Jesus, esse nome que tem poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Então sejam curados, libertos, em nome de Yeshua HaMashiach. E cada vez que nós falamos esse nome, é liberado 7 bênçãos de cura, de libertação, de restauração e de salvação. Então que essas bênçãos cheguem até essas casas, essas famílias, para a glória do teu nome, poderoso do universo. Eu peço a tua bênção sobre o teu povo Israel. Visita Israel, sobre terra, sobre o mar e sobre o ar. Guarda a cidade santa. Abençoa Jerusalém. Que haja paz no lugar aonde o nosso Salvador voltará. E todo olho verá, no céu de Jerusalém, todo olho verá a vinda do Salvador. Aonde ele vai reunir dos 4 cantos da terra o seu povo. Tão poderoso de Israel, abençoa Jerusalém, guarda os soldados das forças de defesa de Israel e abençoa este lugar. Que haja paz sobre os teus muros, ó Jerusalém. Nós determinamos o que está na tua palavra e os que crêem digam amém e amém. Graças ao Eterno, Baruch Hashem. Bom, nós vamos ficando por aqui. Estamos aqui na Serra, no Espírito Santo. Que lugar abençoado, né? O nome já diz Espírito Santo, né? O estado abençoado pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E nós vamos seguir neste propósito de oração. Quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando. Um abraço para a senhora Carmen, a senhora Raquel, outras pessoas do Uruguai, muitas pessoas do Uruguai, de várias províncias, as pessoas que estão nos acompanhando de Rondônia, temos amigos em São Paulo, Rondônia, na Argentina, no Paraguai, lá no Chile. Grande abraço para vocês. Continua conosco, comparte, curte e nós vamos seguir em oração, tá bem? Caso você tenha algum pedido de oração, manda para a gente que nós vamos estar apresentando. Aqui em casa eu coloquei esse banner aqui do Muro de Jerusalém. Nós temos aqui esse banner aqui que nós vamos colocar no Arão HaKodesh para guardar a Torá. Nós vamos estar em oração por você e toda a sua família, tá bom? Que o Eterno vos abençoe, no nome de Yeshua HaMashiach. Até a próxima oração, Shalom, e tenha todos uma boa semana. Que o Eterno vos abençoe.